Mater misericordiae. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos meditando um pouquinho esta semana sobre as palavras da oração litúrgica, a oração coleta, da 14ª semana do tempo comum. E a oração, ela sempre nos ajuda com a proximidade com Deus. A oração, ela é feita de amizade. Muitas vezes nos equivocamos quando achamos que a oração cristã, ela se faz através de palavras, falar com Deus. Mas a oração cristã, ela se dá a partir do Shema, Shema Israel, ouvir. Nós aprendemos com Jesus a ouvir a vontade de Deus em nós. Muitas vezes nós queremos debater muito com Deus, nós não deixamos Deus falar. Mas daí que está uma coisa muito importante. Devemos deixar Deus falar e a gente ouvir mais. Quando a gente ouve, a gente não coloca as nossas vontades acima da vontade de Deus, mas fazemos acontecer na nossa vida o propósito do Evangelho. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23, que nos diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou como dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, através deste evangelho que acabamos de ouvir, nós devemos entender uma coisa muito importante: a fragilidade da igreja diante do poder do mundo. E este contraste manifesta o que deve ser a esposa de Cristo. Uma esposa simples, uma esposa humilde. E uma coisa importante também: os judeus, eles esperavam um rei que viesse com um grande poderio militar. Jesus não vem deste modo. Jesus, ele vem na humildade. Jesus vem na simplicidade. Jesus se apresenta até como rei diante de Pôncio Pilatos, mas se deixa ser açoitado, se deixa ser humilhado, se deixa pregar na cruz. E assim é o nosso rei, né?
Este não é um programa nada fácil para nós, né? Muitas vezes nós queremos inverter as coisas. Muitas vezes a gente pensa numa igreja atrelada ao poder, mas todas as vezes que a igreja quis se atrelar ao poder, perdeu a sua raiz, perdeu a sua seiva, perdeu a Cristo. Por isso que devemos nos atentar. Devemos seguir a Cristo na humildade. E três palavrinhas aqui, podemos dizer importantíssimas para o nosso entendimento. Que devemos viver de uma igreja da pobreza, da simplicidade e da humildade. É isso que nos pede o Concílio Vaticano II, e é isso que nos pede cada dia mais todos os papas que vieram pós, e através do Papa Francisco ouvimos essas palavras quase que diariamente. Porque assim nós assumimos verdadeiramente a nossa missão, a missão de ser continuadores de Cristo. E Jesus vai dizer o quê? Que nós não devemos ser lobos no meio dos lobos. Nós devemos ser ovelhas em meio aos lobos. Para que, na nossa simplicidade, na nossa humildade de ser igreja, a gente confunda os poderosos. Não existe maior confusão do que a simplicidade na vida de uma pessoa poderosa. Ela se acha poderosa, ela se acha que pode fazer tudo. E a simplicidade, a humildade confunde os opressores. Por isso, vamos pedir, meus caros irmãos e irmãs, que nós sejamos cada vez mais imitadores de nosso Senhor. Que sejamos simples, humildes, prudentes, como as serpentes, mas também simples como as pombas. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor, e nessa sexta-feira gostaria também de convidar cada um de vocês a uma oração muito especial pelos nossos agentes da área de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, todas as pessoas que estão aí à frente neste momento de pandemia, muitas vezes doando a sua própria vida para salvar a vida dos irmãos. Unamos as nossas orações a cada um deles nesse dia de hoje, para que sejam confortados também com a nossa solidariedade e com a nossa proximidade. E fiquem todos com Deus.